A história da congregação de Jardim Iracema teve início aproximadamente nos anos 70, quando surgiu em uma simples casa de taipa, pequena e humilde, a semente da pregação da Palavra de Deus, onde haviam a escola dominical e os demais cultos, na responsabilidade do pastor Luiz Alexandre da Silva. O imóvel não era próprio, era alugado e pouco tempo depois foi vendido. Então houve a necessidade de entregar o imóvel. Houve a providência divina, pois Deus preparou outro imóvel provisório, para que o trabalho não parasse, mas prosseguisse. Uma irmã chamada por Beatriz, a qual já dorme no Senhor, foi o instrumento usado por Deus, a qual cedeu a área da sua residência para que fossem dirigidos os cultos e a escola bíblica dominical. Após alguns anos, os irmãos orando a Deus e buscando uma oportunidade de comprar uma casa ou um terreno, enfim, um lugar para construir o templo, encontrou um imóvel na rua Raimundo Frota 678 e então adquiriram o imóvel. Começou então a construção, a qual foi feita com a cooperação dos irmãos, de forma que formaram um grande mutirão e cada um contribuía com alegria, conforme podia, para a construção do templo. Em fevereiro de 1978, o templo foi construído e numa quinta-feira, dia 23 de fevereiro de 1978, foi inaugurado mais um templo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, localizado na rua Raimundo Frota, 678, no bairro de Jardim Iracema, onde a comunidade foi abençoada e evangelizada pela igreja. Após 2 anos, a igreja cresceu e aumentou o número de membros e congregados, e houve então a necessidade de ser desmembrada e passar a ser uma congregação. No domingo, dia 27 de fevereiro de 1980, que até então era a subcongregação de Álvaro N., passou a ser oficializada como a congregação de Jardim Iracema, e no mesmo dia foi empossado o diácono Manuel Sebastião de Paula para supervisionar a congregação, tendo o irmão Paulo Ferreira da Silva para auxiliá-lo nesta tarefa. A congregação de Jardim Iracema crescia e desenvolvia cada vez mais em suas atividades eclesiásticas. Numa quarta-feira, dia 20 de fevereiro de 1980, foram inaugurados e consagrados 2 departamentos de grande importância para a igreja: o conjunto infantil Cântico Triunfal, na liderança da irmã Angélica, e o conjunto de mocidade Joias Preciosas, na liderança do auxiliar Martinho Neto Cordeiro, que foi o primeiro presidente deste departamento. 24 dias depois, no sábado, dia 15 de março de 1980, foi realizado o primeiro culto de mocidade. E na quarta-feira, dia 26 de março de 1980, estava sendo realizado o primeiro culto de Santa Ceia em Jardim Iracema. Alguns meses depois, uma terça-feira, dia 14 de novembro de 1980, foi criado o Departamento de Senhoras Vencedoras com Cristo, na liderança da irmã Angélica, e no mesmo dia houve o primeiro culto de senhoras. O ano de 1980 ficou marcado como o ano das conquistas e de muitas vitórias adquiridas para a congregação de Jardim Iracema. No dia 1º de janeiro de 1981, foi realizada a primeira reunião de obreiros e auxiliares, com o objetivo de eleger a primeira diretoria da igreja, com o propósito de tratar, discutir e criar uma agenda de eventos e planejamento de projetos para o ano de 1981. No decorrer do ano de 1981, foram criados e aperfeiçoados outros trabalhos como EBD, campanha de evangelização, círculo de oração e entre outros, os quais contribuíram para o crescimento e a expansão do Evangelho na igreja de Jardim Iracema. Passaram-se os anos e Jardim Iracema continuou a crescer, e nascia então o desejo de adquirir um novo templo, porque depois de aproximadamente 18 anos, o prédio atual já estava pequeno e precisava ser ampliado para acomodar os membros.
já haviam passado 18 anos e tivemos como supervisores o primeiro supervisor, diácono Manuel Sebastião de Paula. Segundo supervisor, presbítero Afrodísio Cosmo de Oliveira. Terceiro supervisor, presbítero Raimundo Araújo da Costa. E o quarto supervisor, o pastor José Clóvis Freitas Rabelo. Prontamente, na gestão do quinto supervisor da congregação, pastor Antônio Carlos Carvalho, surgia a necessidade de ampliar o espaço para a escola bíblica dominical e foi iniciada a criação de salas para o ministério infantil. Tendo dado início no ano de 1999, Deus foi abençoando os recursos chegando. Das simples salas que iniciamos, Deus enviou a provisão e foi construído um prédio de 3 andares, que hoje existe anexado na igreja. Estando na terceira laje do prédio, nos foi oferecida a Casa dos Fundos e o proprietário tinha 3 compradores, mas a preferência dele era vender para a igreja. Então, o supervisor, pastor Antônio Carlos Carvalho, reuniu os obreiros no número de 28 obreiros e fez um desafio, em primeiro lugar para os obreiros, pedindo apoio e em segundo lugar para toda a congregação. Foi lido um texto bíblico que está localizado no livro de Josué, capítulo 2. O pastor Carvalho contou que Deus lhe deu um sonho, adquirindo a casa pretendida e lançou o desafio para toda a congregação. Estávamos engajados numa grande construção, era este prédio, com recursos limitados, pois toda a construção do prédio foi com recursos da própria congregação, onde levamos 4 anos para a construção. O pastor Pedro Ribeiro e o Dr. Jaziel Pereira fizeram a doação de todo o piso do prédio. O pastor Antônio Carlos Carvalho falou com toda a igreja que iria nos dar o terreno e por 20 dias seguidos, indo à igreja sede falar com a direção da igreja para comprar o terreno, a resposta que teve não foi positiva e nem satisfatória, mas nem por isso desistimos. O pastor Pedro Cavalcante Falcão e o pastor Manuel Bernardo da Silva muito nos ajudaram com o seu estímulo e incentivo. Neste tempo, Deus levantou o diácono Manuel Wilson Marques da congregação local para comprar o terreno, pagou à vista e fez para a igreja em 10 parcelas. Então a igreja sede entrou com 50% e assumimos os 50% com a congregação. Seguia-se simultaneamente o pagamento das parcelas e a construção não parou. Diminuiu o ritmo, mas prosseguiu. O então terreno adquirido e pago e o prédio concluído passaram-se aproximadamente 6 anos e deu-se início à construção do novo templo, na gestão da presidência do pastor José Deusdete Farias, de saudosa memória, sendo concluído na gestão do pastor-presidente da IEADTC, pastor Antônio José de Azevedo Pereira, presente na cerimônia de inauguração do novo templo, agora localizado na rua Desembarcador, Hermes Paraíba, 373, no dia 2 de outubro de 2011, às 15 horas, juntamente com o edifício anexo da igreja, que levou o nome do fundador desta obra, pastor Luiz Alexandre da Silva, que foi um dos pioneiros na igreja de Jadiracema. Após a inauguração do novo templo, 10 anos depois, no ano de 2021, na gestão do 6º supervisor, pastor Salim Pinheiro, conseguimos, através de mais uma grande conquista, aumentar o patrimônio da igreja, com a construção de uma coberta no espaço anexo da igreja. Em março do ano de 2021, iniciou mais um desafio, pois havíamos conseguido, através de uma doação, toda a coberta para o então estacionamento, que se tornaria em uma área projetada para eventos e festas da igreja. Não muito diferente, o pastor Salim Pinheiro fez uma convocação e mais uma vez a congregação contribuiu com a compra de todo o material e a disponibilidade de alguns irmãos que voluntariamente contribuíram com a mão de obra e a construção das bases de concreto que sustentariam os pilares.
Foram passando os dias e já começávamos a ver um projeto se tornar real, tomando forma e se estruturando, onde em breve, ao término da obra, estaríamos consagrando um então espaço para um ambiente destinado a festas, eventos, reuniões e outras atividades, com segurança, conforto, comodidade e bem-estar para os irmãos. Hoje estamos descrevendo como chegou até nós este templo maravilhoso, que procedeu de um sonho alimentado pelo desejo de muitos irmãos que iniciaram e contribuíram, mas não puderam estar hoje aqui contemplando a conclusão deste maravilhoso templo, mas deixaram para nós o legado de fé e confiança, que foi construído com muita harmonia, união, dedicação e perseverança. E é por isso, em agradecimento a Deus e em homenagem a estes irmãos, que todos os anos, nesta data, comemoramos o aniversário do templo, sempre descrevendo como aconteceu esta conquista tão esperada e almejada pelos irmãos. Esta é a nossa gratidão, em primeiro lugar, a Deus, em segundo lugar, a todos que compõem a membresia desta igreja, sabendo que uns plantam, outros colhem, mas é Deus que dá o crescimento. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. E que muitas outras bênçãos e ocasiões como estas possam e sejam sempre concedidas e proporcionadas a esta igreja até a vinda de Jesus. Obrigado, Senhor, por mais um ano.